Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Está no ar mais um E a Vida Continua. Um programa que nós fazemos esse programa já tem um ano, já que estamos aqui estudando o livro E a Vida Continua, de André Luiz com Chico Xavier, onde nos dá grande alegria estarmos nesse estudo, caminhando já para 2 anos. 13 de dezembro para 2 anos de estudo. Mas eu acredito que a gente não chegue 2 anos só com esse livro, não. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é esse envolvimento, essa sinergia que nós criamos ao buscarmos decodificar, compreender aquilo que André Luiz traz, juntamente com Francisco Cândido Xavier, as notícias que eles nos dão lá do mundo, do outro lado da vida, isto é, no mundo espiritual. E para nossa alegria, nós temos aqui nesta sala hoje a satisfação de receber Selenita Marbach. Boa tarde, Selenita, tudo bem com você? Boa tarde, Selenita. Boa tarde, Nerivalda, tudo Boa bem com tarde, você? Renilda. Boa tarde, meninas e meninos, todos que estiverem aí nos ouvindo. Ô, Nerivalda, se aproxime um pouco mais do microfone, que está distante, e não está dando para a gente ouvir você falar direito. Boa tarde, meninas e meninos. Pronto, melhorou. Ok, muito bem. Então, nós temos aqui a oportunidade de estarmos nesse estudo e nós convidamos você a fazer parte. Venha, traga suas perguntas, confabule, faça seu comentário. Nós estamos aqui para fazer essa troca, para criar esse momento de descontração com conhecimento. E nós já agradecemos a Jeremias Barreto, do Sé Centro São Paulo, a Hilário Silveira, que sempre está aqui conosco. Um abraço para você, Hilário. Hilário lá de Fortaleza, Ceará. E também a outra pessoa, que é Márcio Ventura, lá de Vitória, Espírito Santo. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Hilário. A você, Jeremias, o nosso abraço carinhoso por estarem conosco, participando, nos presenteando dessa alegria que vocês nos dão quando emanam ou enviam perguntas. Para tanto, nós vamos convidar a nossa querida Nerivalda Lemos para a prece inicial. Por favor, Nerivalda. Com certeza. Que possamos agradecer ao nosso Pai Criador por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de nosso amado Mestre Jesus, para darmos continuidade ao estudo do livro E a Vida Continua. Que possamos ter a presença dos nossos irmãos orientadores, que possamos ter discernimento e continuar esse estudo em paz, em tranquilidade, em harmonia,
dizendo: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que souberes perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos permita cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque seu é o Assim poder sim. e a glória para sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Assunto do coração, capítulo 17. Estamos para fazer o estudo desse capítulo. E André Luiz vai começar dizendo assim: esvaíram-se 10 meses sobre a tarefa assistencial de Evelina e Fantini ao pé de Túlio necessitado. Quando os dois solicitaram entendimento com o instrutor Ribas ao redor de problemas que lhes escaldavam o pensamento. Quem consegue adivinhar quais eram esses problemas? A Vamos lá. família terrena. Vamos. Aspiravam, sobretudo, a rever os parentes no plano físico. Converteram-se Convertera-se Ernesto num poço de memórias sobre a esposa e a filha. A senhora Serpa não mais suportava as saudades do marido e dos pais, porque ansiassem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Porque ansiassem pelo retorno, ardiam na sede de informações e explicações. Percebam, já está no plano físico, no plano espiritual. Com isso, e de acordo com os parcos conhecimentos que nós possuímos, que entendimento nos leva a ter, Selenita, esses dois parágrafos que acabamos de ler? Derivalda, O, pode falar, enten- Selenita, fale. o entendimento que os entes queridos, quando vão, existe uma dúvida a respeito disso. Será que somos lembrados por eles, tanto quanto lembramos deles aqui? É uma dúvida que permanece na cabeça de algumas pessoas, mas isso aqui mostra que lá os nossos entes queridos sentem saudade, sentem vontade de se aproximar. Só que, pela disciplina que existe no mundo espiritual, uma disciplina, uma ordem, as coisas não ocorrem exatamente como a gente quer. Não é apenas porque queremos ver os nossos entes queridos e já nos transportamos para cá com essa finalidade. É preciso que tenhamos alcançado determinados níveis de compreensão, de entendimento, assim como os familiares aqui precisam também estar numa situação que possam receber esta visita, sem que isso os amedronte, os deixe apreensivos ou faça acentuar a falta, a saudade que eles sentem. Então, essa vontade é muito natural de pessoas que se foram e que deixaram aqui pessoas queridas. O que você nos fala, Nerivalda? Não tenho muito a acrescentar, a não ser que os sentimentos, eles permanecem, o laço, eles permanecem, não é? Não é porque desencarnamos que o que vivemos e o que sentimos aqui no plano físico é deixado para trás. Não. Continuamos sentindo, né? Afinidade pelos nossos parentes, saudades, paixões. Olha só. Para além do que vocês disseram, o que André Luiz nos dá notícia é o seguinte: tudo bem,
você desencarnou. Estamos em um outro estágio, em um outro estado. Logo, vamos nos adaptar àquele novo, à nova convivência, aquela nova casa, aquele novo estado, novo estágio também. E deixa o povo cá. Tem uma fala que diz assim, não sei se foi Jesus que diz, deixa... Não, Para os é uma coisa... mortos. Hã? Para os mortos, é isso? Deixa os mortos enterrar os mortos, Mortos, sim. não é? Observe, se nós já perdemos o corpo físico, vamos agora viver com essa nova condição. Vamos buscar um novo aprendizado, conhecimento, informações. Vamos buscar evoluir onde nós estamos. Gente, isso aí está caracterizado o apego. O Com apego. certeza. Olha só, se vocês... confesso a vocês, vivo nesse plano aqui agora, me conscientizando o seguinte, ó, quando eu perder esse corpo físico, que me for, fui. Quem ficou, que tome conta, que resolva, que vá fazer o que precisa ser feito, que venha fazer o que nós fazemos hoje. Com certeza. Confesso a vocês, a cada dia eu vou me instruindo para isso. Eu não quero ir para lá e ficar preocupada. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, a minha fase lá já acabou. Agora vocês que deem continuidade. Quem ficar de dar continuidade, que dê continuidade. A mesma coisa é o que ele está dizendo aqui. Quando for oportuno e já tiver condições de fazer uma visita aos entes queridos que ficaram no plano físico, beleza, mas não se faz necessário esse desespero, essa agonia, como Evelina Serpa, com todo respeito ao sentimento do outro, que Evelina Serpa e Fantine estão. Porque com esse comportamento, nós vamos dizer o seguinte, que pai é esse que não toma conta daqueles que ficaram lá? A gente está querendo dizer também que nós somos melhores que Deus, no sentido de só nós podemos protegê-los. Se nós não estamos perto, eles não vão estar bem. Não é por aí. Cada um vai passar por aquilo que é necessário ao seu processo evolutivo. Sim. Você já está no mundo espiritual, siga a sua jornada. Deixe quem está aqui, para ele viver aquilo que ele precisa viver. Sim. É como você mesmo falou, devemos trabalhar o desapego. É o que eles devem fazer, né? Mas ainda permanece muito latente. Narivalda, eu não vou dizer nem eles devem fazer, nós. Nós, Esse estudo é para nós. Sim. Quem nos escuta... Desculpem pela... É isso mesmo. Quem assiste o programa, tá? Para ver, então, o processo. Então, é para nós. Não é para quem ontem, não, é para hoje. Para quando a gente sair desse corpo físico, nós já saímos com esse pensamento de que quem ficou lá, ele tem a vivência dele, tem as coisas dele, que eles vivam. E nós vamos seguindo essa caminhada. Eu acredito que seja por isso que os espíritos nos orientaram para iniciarmos e a vida continua. Para compreendermos que saiu daqui, deixa o que tem que deixar aqui e vamos caminhar. Agora, olhem só, meninas, vamos falar aqui de outra coisa importante. Vamos lá, a gente manda para vocês, a gente encaminha para vocês o link que dá acesso a esse programa. No celular de vocês, vão lá e dê um joinha. Clique a notificação, vai lá, marca. Foi legal, o programa quem fez somos nós. No mínimo, 3, que é o meu, o seu. Ele precisa ter. Tá? Vão lá e compartilhem com outras pessoas, porque é um estudo dinâmico, é um estudo que vem esclarecer, a gente busca não deixar margem de dúvida, nós respondemos perguntas, então compartilhem, tá? É importante isso. Por favor, façam comentários também, digam lá o que vocês acharam. Isso é legal e faz com que a rádio, não só a rádio, mas também a divulgação da doutrina espírita ganhe
vamos dizer assim, venha avançar mais, ganhe corpo, podemos usar essa expressão. Tudo bem? Tudo bem. Você quer Tudo falar bem. alguma coisa, Selenita? Não, estou ouvindo atentamente. Tudo bem? Vamos lá. Continue aí, Selenita, por favor, a leitura. O orientador acolheu-os com a lhaneza habitual e, após registrar-lhes o pedido de bons ofícios para que lhes fosse obtida a concessão, acentuou simples. Creio que vocês já estejam em condições satisfatórias para a execução do empreendimento. Dedicam-se pontualmente ao trabalho, conhecem agora o que seja reencarnação, autodisciplina, burilamento próprio. E Selenita, isso aqui tem uma relevância grandiosa. Olha só, aqui nos traz, meu Deus do céu, Chico Xavier, eu te amo, meu querido, eu te amo. Receba as vibrações de luz e amor que nós emanamos para você, André Luiz. Carinhoso abraço. Olha o que ele nos diz. Eu creio que vocês já têm méritos, dedicam-se pontualmente o quê? ao trabalho. Isso não pode passar despercebido, sem um comentário. Porque assim, ó, como nós já entendemos que Emmanuel nos dá notícia que no dicionário divino não existe a palavra privilégio. Se Ribas diz a Evelina Serpa e a Fantine dedicam-se pontualmente ao trabalho, conhecem agora o que seja reencarnação, autodisciplina, burilamento próprio. Oi? Quem está falando? Tem alguém falando aí? Se eles dizem, Ribas diz para eles que isso aqui foi importante para eles alcançar o que eles querem, deixa para nós uma mensagem extraordinária, admirável, que o trabalho, que nós precisamos ter essa dedicação ao trabalho, ter pontualidade, buscar esse burilamento. O que é esse burilamento próprio? É o autoconhecimento que hoje, onde nós vamos, onde nós formos, a gente escuta os expositores, os grupos de estudo, falarem desse burilamento próprio, desse autoconhecimento, dessa busca constante. Logo, está aqui escrito, gente. Uma reforma, né? A nossa reforma íntima. Exatamente. Está aqui escrito. Por isso, a maravilha em estudar. Sim. Estudar é algo que liberta a alma. É o que o Cristo dos Cristos dissera. Conhece a verdade que ela vos libertará. Pois é. Isso E à mesmo. medida que nós conhecemos esses princípios, nós vamos nos afastando dos equívocos. Opa, isso não me cabe mais. Isso não me cabe mais, eu preciso melhorar isso. E a gente vai aos pouquinhos se ajustando. Não é nada... Sempre gosto de chamar atenção, Nerivaldo e Selenita. Não precisa ser nada abrupto nem violento. O que é isso? A pessoa não precisa se violentar para fazer aquilo. Por exemplo, não tem que ser assim. Não, calma. Se nós sabemos que determinado equívoco não nos cabe mais fazer, mas fez, perdoa-se e segue. Um dia, isso vai deixar de fazer. Nós deixaremos de fazer. Sim. Se nós somos convidados para ter paciência com o outro, tenhamos conosco também. Primeiro, Concorda, Nerivalda? Concordo. Temos que ter paciência conosco mesmo, ter equilíbrio, né? Nas nossas ações, saber que vamos errar ainda e muito, porém, devemos sempre perceber, prestar atenção, o que foi que errou, né? Para poder não cair novamente no erro.
Erro, eu falo que a gente tem a consciência, né, de que não está certo. Então, a gente tem que se burilar, realmente. Se tem esse objetivo, né, de caminhar. Ou você caminha, ou fica parado, e em algum momento você vai ser empurrado. Lei do progresso. Parado. Uhum. Não existe inércia. Quer falar, Selenita? Sim, é somente acrescentar que nós somos discípulos de nós mesmos. Nós viemos, quando nós chegamos, nós trazemos uma bagagem do aprendizado que foi desenvolvido lá no mundo espiritual. Nós encarnamos, nós habitamos a matéria e é como se nada soubéssemos. Não sabemos nem andar e falar, quanto mais. E aí nós vamos caminhando, percorrendo os nossos caminhos, e nós mesmos estamos ali para nos observar, para nos orientar, claro, que com toda a ajuda dos amigos espirituais, tudo mais, mas o principal encarregado de nossos erros e acertos somos nós. Então, é muito importante isso, de nós nos amarmos, nós sermos tolerantes conosco mesmos, da mesma forma que somos com alguns alunos, se formos professores na vida prática, ou de fato lecionamos em sala de aula, nós precisamos ser rigorosos, porém tolerantes, amorosos e compreensivos com os nossos alunos, assim de nós para nós mesmos. Uhum. Vamos lá? Você prossegue com a leitura, por favor, Selenita? Sim. E evidenciando o estranhado carinho. Algum motivo particular, mais intimamente particular na petição? Adiantou-se a moça acanhada. Instrutor, vem experimentando desoladoramente a falta de Caio. Caio, o marido de que se Evelina. encontra aqui encarnado, de Evelina. Então, Caio fala. Esposos que se amam, interferiu Ernesto, quando distanciados um do outro, fazem-se noivos outra vez. Por que não confessar que também eu ando aflito por abraçar minha velha? Caro amigo, aventurou-se Evelina, fixando o mentor de maneira expressiva. Em nos reportando à ligação conjugal, arriscaria uma consulta. Diga, filha, o senhor não ignora que em meu primeiro reencontro com Mancini senti-me, por momentos, a jovem menos responsável que fui, observando-me fortemente atraída para ele? Depois, reagindo, vi-me de novo, recuando mentalmente para o domínio de Caio, o marido que ficou no plano físico, dando a mim mesma a impressão de que sou um satélite, gravitando entre os dois. Passei a esforçar-me em auxílio de Túlio e, aos poucos, venho reconhecendo que ele não é absolutamente o homem que eu desejaria para companheiro. Entretanto, para ajudá-lo e tolerá-lo, presentemente sinto necessidade de um estímulo. Comentários. Comentários, né? A princípio, Ernesto e Evelina mostrando a ansiedade que toma conta deles de estar com os entes queridos que eles deixaram aqui, né? Todos dois se manifestaram da mesma forma, e depois essa reflexão de Evelina. Ela agora reconhece quão ela foi fútil com Túlio, alimentando aquele interesse dele sem que realmente ela o amasse. Ela estava envaidecida, né, de estar sendo cortejada por dois homens, mas ela não tinha um amor profundo definido por Túlio. E aí ele foi nessa onda dela, que era fruto da vaidade, ele pensando que era verdadeiro amor.
enquanto que ele tinha interesse real nela. Agora ela reconhece essa futilidade dela, agora ela reconhece, sabe distinguir entre um sentimento leviano e verdadeiro amor. Agora ela acha que o verdadeiro amor que ela sente é pelo marido, que lhe foi tão dedicado na sua última, seu último episódio, seus últimos episódios aqui, encarnada, a dedicação que ele teve com ela enquanto estava acamada, e ela refuta isso a amor. Ela acha que essa dedicação dele refletiu o amor que ele demonstrava ter quando ainda a namorava. Esquecendo... Certamente, quando ela retornar para revê-los, ela mais uma vez vai rever alguns conceitos. Né? Sim. Ela vai rever alguns conceitos. O que é que você traz para a gente, Nerivalda? Com certeza. Chama minha atenção quando ele pergunta sobre o que mais existia além da saudade da família, né? Ribas pergunta, que ele sabe que existe algo a mais, né? E depois ela fala dessa necessidade de um estímulo, sei lá. Ela está meio assim, balançada para um lado, para o outro, e acha que ela quer se posicionar um pouco melhor. Porém é nessa necessidade, né? Tão forte de rever o marido que ela diz amar tanto. Talvez ela queira uma confirmação de algo, para que ela possa prosseguir, sei. Bom, mas ela pede também para ele um estímulo para continuar ajudando o Túlio. Ela apresenta toda essa situação e diz: eu posso me agarrar a quem e a que, ou a que, para continuar auxiliando. E Riba responde: amor a Deus. Amor a Deus. É por amor que nós nos disponibilizamos para ajudar quem quer que seja. Para ajudar as pessoas que batem a nossa porta, para ter tolerância quando as pessoas chegam no feijão e nós, dia de sexta-feira, a gente não leva uma saladinha, a vinagrete, como chamam, né? Só que essa vinagrete ela vai com a pimenta. E aqui na Bahia a gente chama de molho. Tem molho, que, né? Não tem a vinagrete com pimenta, que a gente chama de molho? Sim. E aí tem molho, gente, tem essa paciência. Gente, se tivesse molho, eu não colocaria no prato de todo mundo. Eu iria colocar no prato de todo mundo. Não está no prato, porque aqui não tem. Por outro lado, olha aqui, ó, no entorno, não tem nenhum molho. Ter essa paciência de dizer, toda semana sabe, que dia de sexta-feira não tem molho. Só tem um molho no sábado. Mas tem um molho, tem um molho. Ter essa paciência para dizer assim, meu filho, não tem. Não tem. E responder de forma que o outro não se sinta ofendido. Entendeu? Então, tudo isso é amor a Deus. Vamos lá? Compreendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus. Contudo, o mistério para mim está nisso. Sei que nada conseguimos sem Deus. Sei que nada conseguimos sem Deus. Mas, entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir, preciso de alguém que me escore o espírito, que se me erija em apoio na movimentação do cotidiano, em busca daquele estado de alma que apelidamos por paz interior, euforia ou mesmo felicidade. Esta fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto? Aí vamos fechar o parágrafo. Aquele espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre
quando chegarmos à perfeição? Ai, ai. Oh, Jesus! Será que será dessa forma, Nerivalda? Quem dera fosse assim, né? Tão fácil, tão rápido. É como eu queria dizer, não sei se me fiz entender, que ela está buscando isso, digamos, uma âncora, algo que ela, como hoje nós vemos mulheres que não conseguem viver sozinhas, precisa de um marido, precisa de um namorado, precisa de um companheiro, seja lá como for. Ou homens, né? Ou outra mulher, seja lá. Precisa de uma companhia. Então, ela acredita nisso. Que você vê que ela fala de Deus, né? Deus, entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir. Ela precisa de alguém, precisa de algo mais do que só o amor de Deus. Ela se sente mais, digamos, vai se sentir mais forte. Eu acredito que ela pense que vai se sentir mais forte tendo um companheiro. E acredita que Caio tenha por ela o mesmo sentimento que ela tem por ele. Esse é o ponto, Nerivalda. Você trouxe agora o ponto clímax do processo. Bora lá, Selenita. Sim, pois é, ela sabe que a nossa força, tudo nosso vem de Deus, é verdade. Mas ela quer alguma coisa palpável. Ela quer do lado dela não só a presença permanente de Deus, mas ela quer algo material em que se apoiar. Ela está querendo um apoio e ela está perguntando, isto ela está perguntando porque ela já está sonhando com isso. Será que Caio será este apoio que eu estou desejando tanto? Na verdade, ela quer perguntar, será que Caio tem para mim o que eu estou reservando para ele? Isto é, muito amor, companheirismo e um amor eterno. Olha como ela fala, a envolver-me para sempre quando chegarmos à perfeição. Então, ela pensa no companheiro até o fim da história da vida humana. Eternidade. Então, um amor tão grande que preencheria todas as idas e vindas, encarnações e reencarnações. Ela está desejando muito. Ela tem muito para oferecer e está desejando também receber tanto quanto. Como nós sabemos, a vida não tem fim, ela prossegue no seu processo evolutivo ao longo de toda a trajetória. Mas o que ela coloca assim, de alguém, preciso de alguém que me escore o espírito, que se me erija em apoio na movimentação do cotidiano. Então, você vê, para o dia a dia, para as tarefas reais, o amor de Deus está aqui, está com ela, está conosco, ela sabe disso. Mas para as coisinhas corriqueiras, para o dia a dia dela, além de Deus, ela quer um braço para ela se amparar nesse braço, se apoiar nesse braço. Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui. Eu sei que os nossos internautas, tá certo, estão curiosos para saber o que é que Ribas vai dizer para ela, mas nós vamos para as perguntas as perguntas de quem mais, meu Deus, vamos aqui ver. Tavares, que trouxe Jeremias, que Hilário e Márcio Ventura trouxe para nós. Jeremias diz assim, olha, morte de morrer será igual na morte. Ele quer saber o seguinte, se morrer e desencarnar é a mesma coisa. Pode falar, Maria. Depende do nosso ponto de vista, né? O que para uns morrer é desencarnar, é tudo a mesma coisa. Porém, para nós espíritas, a morte não existe, né? Porque a vida continua. E para uns outros, morte é o fim. Então, depende do ponto de vista de cada um.
Porque morrer e desencarnar para nós espíritas é a mesma coisa, apesar de que, conscientemente hoje, sabemos que a morte ela não existe. Existe a vida. Sempre. Pode falar, Serenita. Então, dando continuidade ao que a colega falou, a morte é a passagem desta vida aqui, transitória, para a vida eterna, como você falou, não a morte. O espírito não morre nunca. Então, ele sai do estado de espírito encarnado, isto é, conduzindo um corpo matéria, e volta a ser etéreo como sempre foi, como sempre será. Agora eu parei para refletir um pouco, peraí, ainda no que ele fala aqui. Na morte de morrer, quer dizer, para quem acredita que morreu, é igual para a gente que acredita que desencarna, que não existe morte, é isso? O que ele quer dizer? Você está falando um pouco baixo, Nerivaldo, não estou te ouvindo direito. Mas vamos lá. A morte, na morte de morrer será igual na morte de desencarnar? Olhe bem, Jeremias. A literatura espírita vai dizer para a gente o seguinte: morrer é uma coisa e desencarnar é outra. Até porque a doutrina espírita, como costumamos dizer, ela matou a morte. O que é isso? Nós afirmamos e nós sabemos e acreditamos na imortalidade da alma. Nós temos essa consciência que o espírito prossegue. Quando o espírito morre, quando a pessoa, o ser reencarnante, quando ele morre, ele fica preso à matéria, fica preso àqueles destroços, ele apenas morreu. Tá? O que acontece com muitos dos nossos irmãos. Eles não compreendem que deixaram o corpo físico, então ficam ali vivenciando a desintegração da matéria física, o retorno a ser oxigênio, a ser nitrogênio, gás carbônico. Então, ele fica ali presenciando tudo aquilo. Na literatura espírita, temos os mais diversos casos de pessoas que desencarnam e permanecem junto ao corpo. Então, isso é o morrer. Quando nós desencarnamos, Jeremias, entendemos o seguinte: desencarnou, você reverencia, agradece esse corpo e segue a sua jornada. Deixa o corpo lá para passar pelo seu processo natural e vai seguir agora o seu novo estado. O seu novo estágio é o estado espiritual, no mundo dos espíritos. O que nós poderíamos dizer, o que aconteceu com Chico Xavier, o que aconteceu com Bezerra de Menezes, o que aconteceu com Sansão, lá no livro Céu e Inferno, quando ele vem 8 horas depois e dá comunicação. O que aconteceu também com Nália Franco. A Nália Franco desencarna no dia 21 de janeiro de 1884, e quando é no dia 26, ela já dá uma mensagem, no mesmo ano, 5 dias depois, ela já dá uma mensagem. Então, são espíritos que desencarnaram, morreram, desencarnaram, seguiram a sua trajetória. Então, dentro da literatura espírita, existe essa diferenciação de morrer e desencarnar. Ok, meninas? Tudo bem? Vamos agora. Vocês querem falar alguma coisa? Perguntar algo? Não, pode prosseguir. Ok. Vamos para a segunda pergunta, que é de quem faz? Hilário. Hilário diz assim: se não existe nem céu, nem inferno, o que é umbral e cidade espiritual? Vamos lá, pode falar, Nerivalda. Posso falar? Bem, já falamos e a gente está sempre falando sobre isso, sobre frequências vibracionais, né? As frequências vibracionais, à medida que as pessoas vibram na mesma frequência, ocorre uma ressonância. Essa ressonância faz com que as pessoas que pensam e agem da mesma forma vão para o mesmo local. O que para uns é inferno, porque se eles estão vibrando na frequência baixa, então aquele ambiente ele é envolvido por aquela energia. É criado uma egrégora, né? Chama egrégora, não é isso, Renilda? Se eu estiver equivocada, pode falar.
que é criada uma egrégora. Essa egrégora, ela é formada por todas as vibrações que são emanadas das pessoas, dos irmãos que estão ali. Então, eles se atraem, né? Aí existe uma sintonia entre eles. Então, todos ficam praticamente no mesmo lugar. Porque, vindo de um livro que eu li há muitos anos, de Luiz Sérgio, do espírito Luiz Sérgio, ele fala de vários umbrais nesse livro. Tem o umbral daqueles dos que fumam, dos que bebem, dos que. Então, são vários. Então, são pessoas que vibram na mesma frequência, né? Tem a mesma vibração. Então, cheguei a responder a pergunta, e inferno é a mesma coisa. O inferno pode ser feito aqui, encarnado, né? Se as pessoas vibram na mesma frequência, tá ali, ó, na mesma vibração, elas acabam se sintonizando, eles estão tudo assim juntas, então é a energia que se forma ali naquele campo, é uma energia de baixa vibração. Ou, do contrário, também acontece, claro. Aqui, nesse momento em que estamos estudando, é criado uma egrégora, né, com energias em que estão vibrando praticamente na mesma frequência. Então, acabamos que criamos um campo vibracional de energias com vibrações um pouquinho mais elevadas. Então, inferno é isso. Né? Pode falar, Selenita. Terminou, Narivalda? Fala, Selenita. Então, eu imagino que o nosso internauta, eu acredito que ele tenha um conceito sobre céu e inferno e está querendo identificar aonde que isso aí tem rebatimento com os nossos conceitos de umbral e de colônias espirituais. Eu acho que ele quer que a gente faça um traslado, né, dessa linguagem. Porque a crença das pessoas que não vivenciam o espiritismo, principalmente as que tiveram uma educação católica, mas não só a religião católica, que estabelece o inferno como um lugar, um buraco cheio de fogo, para onde a gente é jogado e não tem como sair de lá. Se você está lá, você caiu no... chega a se dizer, assim, em linguagem popular, caiu no fogo do inferno, quer dizer, caiu, está lá, acabou-se. E o céu para os anjinhos, as pessoas boazinhas, queridinhas, vão também eternamente para um lugar onde tudo são flores. Mas, quando você estuda o espiritismo, você aprende algo mais do que isso. Primeiro, não existe um lugar eterno. Os nossos espíritos estão sempre em progressão, mesmo os de níveis vibracionais mais elevados do que os nossos, eles continuam caminhando, crescendo e galgando níveis cada vez mais elevados. Então, não existe esse lugar estanque, onde se joga o espírito e de lá ele não pode sair nunca mais, não. Esse lugar que a gente fala, o umbral, não é o lugar físico que é umbral. Umbral é o estado mental daquele espírito, é o nível vibracional daquele espírito e de outros espíritos afins. Então, eles ficam presos, enredados nos seus próprios conflitos, nos seus próprios sentimentos, às vezes carregados de energias negativas. Então, eles criam ao redor de si um campo denso, que quando nós vamos daqui para lá, a expectativa é que o que é denso, o que é a matéria, fique aqui, que para lá vá o que é mais etéreo, mas tem espíritos que vão carregando, levando uma bagagem de sentimentos pesados, de vibrações pesadas, que a gente vê na própria história que nós estamos estudando. O apaixonado de Túlio, o apaixonado de Evelina, ele estava nesse estado, desde que ele partiu para o mundo espiritual, ele não conseguiu ficar em espaços mais livres, ele estava num espaço de onde ele não conseguia sair. A visão da amada dele
foi que deu a ele o impulso para que ele pudesse sair dali e possivelmente adquirir conhecimento e desenvolvimento. Então, se o nosso ouvinte ele estiver acompanhando a história, ele pode entender que aquilo ali era um umbral, e ele estava lá porque os sentimentos dele só permitiam isso no momento que aflorou aquele sentimento, aquele amor imenso que ele tinha por ela, aquela vontade de sair daquela condição, imediatamente ele saiu dali e galgou um outro espaço que nós estamos acreditando que seja a colônia espiritual, que é onde estão Evelina e Ernesto, e o que vai acontecer com ele a partir daqui faz parte da história, é o que a gente vai ver adiantadamente. Mas Evelina e Ernesto, quando eles passaram para o mundo espiritual, eles já foram diretamente para esse lugar que é uma colônia espiritual, aonde você se recompõe, aonde você tem um grande aprendizado, aonde você trabalha e coloca muito de você em toda a energia que cerca aquele ambiente. Então, esse ambiente construtivo, esse é a colônia espiritual, que é a meta de todos. E aqueles que param um pouco pelo caminho retardam a sua chegada pelos seus próprios sentimentos. Hilário Silva, ele diz, não existe céu nem inferno. Ok. O que é umbral e cidade espiritual? Vamos para além do que as meninas trouxeram, Hilário, veja bem, quando nós estamos em um casamento, nós entendemos que o noivo e a noiva estão casando por livre e espontânea vontade. Então, eles estão felizes. Aquele estado que eles se encontram, eles estão no céu. Quando, depois do casamento, casou aquele dia lindo, maravilhoso, agora o dia a dia, como trouxe Evelina aqui, mas eu preciso de alguém que me escore o espírito no dia a dia. Esse dia a dia é diferente. Vai ter dias que poderão brigar, vai ter dias que irão se chatear. Esse dia que vocês brigarem e dizer assim, eu estou cheio de ódio, aí você vai estar vivendo um inferno. Essa vivência, viver esse inferno, é um umbral. Onde você, em qualquer lugar, onde você estiver vivendo aquela situação, ali é um umbral. O que é essa cidade espiritual? Nós temos aqui Pojuca, ou Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade. É apenas numa outra dimensão invisível para nós, onde tem centenas e dezenas e centenas de espíritos, como trouxe Nerivalda, como colocou Selenita, espíritos neste mundo invisível, que essa população vai formar esta cidade. Para você compreender. Na cidade que você mora, você é de Fortaleza. Em Fortaleza certamente tem uma cidade espiritual em Fortaleza. Uma cidade em que escapa a tua visão. Agora, mas tem. Percebe? Então, em cada região onde nós estamos, terá essa outra dimensão. O que a gente pode dizer assim para você, Hilário, que talvez escape essa compreensão? Para a gente entender, trazendo uma coisa para o plano físico. Quando você está no seu núcleo familiar, ali é, digamos, ali é um momento, ali tem um espaço. Se você tem... Leia o Nosso Lar, pronto. Leia Nosso Lar, Hilário, que vai facilitar essa compreensão. Porque, às vezes, por mais que nós falemos, tentemos traduzir o processo, falta o outro essa compreensão. Mas leia Nosso Lar, que André Luiz vai colocar assim, isso de maneira muito simplificada e vai facilitar você entender o que seja essa cidade espiritual. O mundo físico, o que nós vivemos hoje, como diz a literatura, muito de forma belíssima, é uma cópia do que tem no mundo dos espíritos. Tá bom, Hilário? Um abraço para você, querida, e muito obrigada. Márcio Ventura, lá em Vitória da Conquista, ele faz assim, ó. Por que não recebo e nunca recebi mensagem dos meus parentes e amigos que já se foram? O que é que
que os impede, que os impedem? O que é que os impedem? De se comunicarem, né? É, Porque tudo é de lá para cá, né? Aí a gente tá estudando, tá vendo que Evelina e Hilário, né? Eles Fantine, ainda não. Eveline e Fantine. E Fantini, eles não tiveram permissão, não foi assim a hora que ele quis, que eles quiseram entrar em comunicação com seus familiares. Porque não é assim, não é na hora que você quer, que o espírito quer. Porque se fosse assim, já pensou? Então, mas é de lá para cá e também não é assim, hoje eu quero falar com meu pai falecido. Não, não é assim. Tudo tem uma organização, é organizado. O mundo espiritual é organizado. Pelo menos nas colônias, os irmãos de luz, eles trabalham com organização. Você precisa estar em equilíbrio para isso. Se você não estiver, né, estiver nos umbrais do qual o nosso irmão anterior perguntou, ele poderá até visitar seus parentes, mas em que estado ele vai estar? E como ele vai deixar essa família ao se aproximar, né? Então, por isso, pelo nosso bem, nós não podemos fazer o que quisermos a hora que quisermos. Tem que ter uma organização, uma permissão, você tem que estar preparado para poder visitar seus familiares e para dar notícias, né? A gente pode Até, até pedir, né, Nilda? até porque, Nerivalda, olha só, a pessoa, o que ele está no estado, aí vem diretamente ver. O que ele vê é absolutamente diferente daquilo que ele pensou. Ele pode se Isso. desestruturar muito mais. Já Muito pensou? mais. E vale lembrar que não só os espíritos que já se encontraram com Jesus são organizados. Os espíritos que ainda não encontraram com a luz, que ainda se colocam como adversários, eles são tão organizados quanto. Exato. Fala, Exatamente. Serenita. Fui infeliz nessa colocação, mas é isso mesmo. Todos são organizados. Porém, uns pensam no nosso bem-estar, os outros nem tanto. Pode falar, Serenita. Realmente precisa que o espírito já tenha galgado um certo grau de evolução desde a sua chegada para que possa retornar, porque eles chegam às vezes cansados, combalidos, confusos, e tudo isso precisa ser tratado, colocado as emoções em seu devido lugar, enfim, a preparação da qual você falou. Por outro lado, às vezes o espírito até já está num grau que lhe permitiria vir até aqui. Agora, e a pergunta? E os familiares? Esses estão preparados para receber esta visita? E a pessoa que dá passagem a esse espírito, que médium seria adequado para isso? Que a mediunidade não é qualquer espírito, ele se manifesta em qualquer médium, não é assim, não é? Tem que ter vibrações afins, enfim, são vários fatores que contribuem para que o espírito não venha exatamente só porque já quis vir, só por conta da saudade, até porque, às vezes, por conta da saudade, essa aproximação cria um turbilhão maior dentro de si, acentua ou cria uma confusão mental, justamente por conta da saudade, né? Então, tem vários aspectos a serem observados para que um espírito obtenha permissão para vir pacificamente ver os seus entes queridos e voltar sem causar danos aos outros e sem causar danos a si próprio. Chico sempre falava assim: o telefone toca de lá para cá. Era a frase de Chico. Ele costumava dizer isso. E, dentre todo esse aspecto do que vocês trouxeram, existe um processo disciplinar absolutamente obedecido. Se nós voltarmos lá para a primeira página do livro que nós estamos estudando,
Ribas vai dizer assim, ó, vocês dedicam-se pontualmente ao trabalho. Conhece agora o que seja reencarnação. Autodisciplina, burilamento próprio. Então, para que os espíritos tenham condições de vir trazer mensagem, precisam trazer essas características em si. Precisam despertar para o trabalho. Não é assim porque eu quero, como coloca muito bem Nerivaldo, porque eu quero bater o pé, eu quero, como criança hoje faz, bater o pé, tome. Não é assim, no mundo espiritual não tem isso, não. É preciso trabalhar para conquistar aquilo que deseja. É preciso, muito bem posto por Selenita, de equilíbrio emocional para estar junto aos seus. Precisa de mérito, gente. Sim. Hoje nós estamos de alguma forma acostumados, aqui no nosso mundo, temos padrinho. Porque meu padrinho tal, falando isso de forma muito genérica, o meu padrinho tal me conseguiu isso. Lá não tem padrinhamento, não. Lá é com esforço próprio. E ele deixa aqui transparente. Burilamento próprio, com seu próprio esforço. Se não recebeu até hoje, qual é o nome do menino? Márcio, Vitória da Conquista. Se não recebeu, porque não se fez necessário. Porque não é necessário. Você está trilhando o caminho qual, vamos acreditar assim, você se comprometeu. Porém, durante o sono, em desdobramento, você se encontra com eles. Eu já ia falar isso. Eles lhe dão mensagem. Diz, Márcio, não vai por aqui, Márcio, o caminho é por aqui, meu filho. E aí, pela bondade divina, pela misericórdia do Pai, acordamos com aquela lembrança e fazemos assim, ó, não vou mais fazer isso não, eu vou por aqui. Sim. Não significa dizer, Márcio, que eles te abandonaram de hipótese alguma, porque o pai jamais abandona os seus filhos. Certamente você tem esse contato com eles durante o sono. Não lembra? Não tem problema, mas as circunstâncias naturalmente vão facultar para que eles lhem pela intuição, trazendo outros encarnados para lhe conduzir, para levá-lo, para que você esteja sempre no caminho do bem. Não deixaram mensagens escritas, mas com certeza, de alguma maneira, eles têm se comunicado com você. Então, sim, aqui fica claro para nós, Márcio, a nossa gratidão para você, para Márcio, para Jeremias e para o outro que fez perguntas, que tudo depende do mérito do ser. E o trabalho é que nos faculta esse bônus, é que nos dá essa possibilidade de realizarmos algumas coisas que nós almejamos de lá para cá. Ok? Vamos, então, de forma breve, ver o que é que Ribas sorriu e filosofou, disse a Evelina. Você lê, Nerivalda, por favor? Ribas sorriu e filosofou. Todos nós destinamos ao amor eterno e todos nos destinamos ao amor eterno e, no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se, de algum modo, à procura do ouro nas minas ou de diamante nas catas. É indispensável peneirar o cascalho ou mergulhar as mãos no barro do mundo a fim de encontrá-lo. Sempre que amamos profundamente a alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto da afeição. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem nem sempre fácil da evolução. Nessa hipótese, teremos obtido apoio seguro para a subida do acrisolamento moral. Em caso contrário, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos,
à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses. Então, surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. Continua? Comentários, Nerivalda. Deixa eu voltar aqui. Ui. Então, o que Ribas nos traz? Que todos nós, nosso destino é o amor divino, né? O amor divino. Nessa caminhada, durante esse percurso, encontramos e nos afinizamos com outras pessoas. E quando encontramos alguém, queremos que ela seja o que nós desejamos para nós mesmos. Os casais normalmente fazem isso. A mulher quer que o homem seja para ela o que ela é para ele. E o homem quer que a mulher seja para ele, ou vice-versa, o homem para mim não interessa o sexo. Então, sempre queremos que o outro seja o que imaginamos, o que sonhamos como par ideal. E quando isso não acontece, né? O que é que acontece? As decepções, né? Os desencantos, as brigas, os desentendimentos. Então, nosso objetivo final é o amor de Deus, o amor eterno, o amor divino. Mas nunca estamos conformados com isso, né? Sempre queremos caminhar um pouco mais. Queremos o quê? Divinar os nossos parceiros. E aí acontece o que acontece, né? O desencanto. Uhum. Ok. No próximo programa, nós vamos prosseguir com os comentários sobre esse ponto. Nós vamos pedir, então, já estamos concluindo, terminando o nosso programa. Nós vamos pedir, então, que Selenita, já agradecendo os nossos internautas, já pedindo a vocês que, por favor, vá lá, dê um joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa informação. Agradecendo a vocês, meninas, muito obrigada, Tavares. E, por favor, Selenita, faça a nossa prece final. Senhor Jesus, obrigada por nos propiciar mais esse encontro. Muito obrigada pela sua presença, que temos certeza que estavas aqui conosco, nossos guias espirituais, nossos espíritos de luz, amigos, todos os outros, na esperança de que tudo que foi aqui visto, falado e discutido tenha servido de aprendizado, seja mais uma pedra na construção, mais uma pedra na construção do alicerce do nosso crescimento. Obrigada, Senhor, deixa conosco um pouco da sua paz, que nós consigamos ser paz e luz por onde passarmos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.